E eu creio que no mês de junho, você que pôde participar conosco nas nossas celebrações, tanto aqui no templo, como lá no subsolo, com os jovens e adolescentes, tiveram uma oportunidade de repensar e de ter restaurado algumas emoções, alguns sentimentos, algumas áreas emocionais da sua vida. E é nesse espírito de restauração, é nessa esperança da restauração em Cristo, que eu gostaria que a gente refletisse hoje sobre um sentimento que tem assolado, que tem entrado na vida de muitas pessoas e feito muitos estragos. Nós iremos falar hoje sobre solidão. E eu gostaria que você que está sozinho, está se sentindo isolado das pessoas, tem se sentido, mesmo em meio a uma família grande, a vários amigos no Facebook, na rede social, tem se sentido solitário em alguns momentos, eu gostaria que você prestasse atenção hoje na palavra que o Senhor tem para a sua vida. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías 49, um dos profetas, Isaías 49, e eu farei a leitura do verso 8 ao 16. Diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do Senhor e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles o guiará e os conduzirá às fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Então Sião disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela sim possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Até aqui, queridos. Eu vou ler novamente o verso 15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Isso é uma pergunta. E a afirmação de Deus é: embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Amém? Queridos, nós estamos diante de lindas palavras de amor para a tua vida. Estas palavras do profeta
ela tem muito a nos fazer refletir em relação ao amor e ao sentimento que nós sentimos diante das nossas dificuldades, diante da nossa condição humana. Por isso, nesta noite, principalmente você que entrou aqui nesta celebração sozinho, se sentindo sozinho, mesmo aqui, a igreja lotada hoje. Você que entrou com um sentimento de abandono, perdido, com um sentimento de vazio lá na alma, sem esperança. Perceba que as palavras iniciais do profeta, ele mostra uma série de promessas. Na minha Bíblia aqui está as promessas de restauração para Israel. Esses versículos iniciais mostram o que Deus faria pelo povo. Coisas maravilhosas, promessas maravilhosas o Senhor tinha para o povo cativo lá na Babilônia. E essas palavras foram proferidas principalmente no tempo em que Ciro, um dos governadores, começa a agir, um dos reis, começa a agir e fazer com que o povo tivesse a oportunidade de retornar para Jerusalém, para a sua terra. No entanto, nós vemos que a resposta desse povo não foi positiva. A resposta do povo de Deus não foi positiva. Foi negativa. Mesmo apesar da exaltação das promessas de Deus para eles estavam como que impedidos de vislumbrar essas promessas de vida para eles. Eles estavam duvidosos das promessas de Deus. Eles estavam se achando abandonados por Deus, desamparados, sozinhos. E eles não conseguiam ver verdadeiramente a possibilidade de encontrar nessas promessas que o profeta dizia, palavras de vida e de força para continuar a caminhada. Esse povo, eles carregavam feridas e pecados dentro de si que o impediam, então, de vislumbrar essas promessas, de perceber tudo isso. E é interessante que aquele povo que se sentia abandonado, eles sentiam também rancores dentro de si. Se nós formos tentar imaginar qual era o cenário, muitos dali estavam indignados, estavam muitas vezes descrentes da fé em Deus, porque havia uma crise de fé, uma crise muito grande por tudo que eles estavam passando. Muitos dali já eram nascidos do exílio, já tinham nascido quando o povo já havia deportado para a Babilônia. E eles estavam inconformados porque muitos deles já haviam perdido os seus próprios pais ali. E esses não tiveram nem a chance de voltar para a sua terra, de serem sepultados na sua terra. Havia um grande rancor dentro dos seus corações. E eles estavam desanimados. Como se não bastasse esse desânimo, muitos também carregavam a pressão de ter que, em meio a um cenário onde eles eram os estrangeiros na Babilônia, eles tinham que ser fiéis às suas tradições, eles tinham que continuar mantendo a fé dos seus antepassados, manter os costumes, a fé num único Deus. E isso era uma pressão muito grande para eles. Porque lá haviam muitos outros deuses, haviam outras culturas, muitas vezes muito mais chamativas, muito mais legais. Mas eles estavam sobrecarregados por ter que
manter fielmente tudo isso. E eu gostaria que nesta noite, nós, além de podermos ver o grito de abandono desse povo de Deus, que eu e você estivéssemos abertos para ouvir o grito de abandono de muitas almas aqui presentes, de muitos de nós aqui e fora daqui, que gritam também, que gritam porque estão desamparados, porque gritam porque estão se sentindo completamente sozinhos em meio a tantas pressões e sofrimentos. Queridos, há um vazio existencial em cada um de nós. E muitos, por não saberem disso, por não terem consciência disso, vivem perdidos dentro desse vazio. E por não conseguirem encontrar o que os preencham, procuramos em muitos lugares. Mas nenhum desses lugares tem o tamanho do vazio que nós carregamos. Por isso, uma das áreas que a solidão ela se instala e faz grandes estragos são nas áreas dos nossos relacionamentos. E eu gostaria que, vamos ver se eu consigo passar aqui. Opa, tá bem pequenininho? Não? Dá para ver? A solidão nos relacionamentos, elas são provocadas por diversos fatores. Eu listei aqui alguns, como perda de uma pessoa querida, mudança de cidade, mudança do seu vínculo, abandono familiar, divórcio, brigas familiares, rejeição pelos grupos de amigos, preconceitos que os outros têm com a gente, com o seu corpo, com a forma que você é. Também temos a solidão causada pelos problemas psicológicos, pelos traumas. A verdade é que é muito importante nós sabermos a diferença entre a solidão e estar sozinho. Queridos, prestem atenção. A solidão, ela é diferente de estar sozinho. Ela é muito diferente. Alguém pode estar sozinho e não se sentir solitário. Mas há também aqueles que estão cercados de pessoas e absolutamente sozinhos. Dessa forma, é certo que existem também muitos outros motivos. Mas nós não podemos negligenciar que a solidão, ela é um drama muito sério, vivido por crianças, vivido por idosos, vivido... Opa, mudei para mim. Ela é vivida por todas as pessoas, desde crianças a idosos. Hoje pela manhã, acho que eu procurei tantas figuras sobre solidão, que aí o Google até me mostrou uma manchete lá. E dizia assim na manchete, que a solidão ela pode te encontrar num dia chuvoso e frio, num canto da sua casa ou num quarto luxuoso de Paris, com um príncipe ou uma princesa encantado ao seu lado. Forte, né? A verdade é que nós estamos vulneráveis a passar pela solidão. Nós estamos vulneráveis porque ela é imprevisível. Ela não marca a hora para chegar. Ela simplesmente chega. E muitas vezes de mansinho, até tomar conta de tudo que você é, de tudo que você tem. E isso é muito sério. A solidão, ela assola os relacionamentos, o corpo e a alma. E ela tem acontecido com crianças pequenininhas.
E isso é muito sério. Isso é muito triste. A solidão, ela não é simplesmente uma consequência da ausência das pessoas. Porque a multidão, muitas vezes é nela que está a solidão. É onde tem muita alegria, é onde tem muita máscara, que a solidão se instaura. E isso é sério, porque eu e você estamos condicionados a vivermos relacionamentos dessa forma. Carregado de máscaras. Carregado de falsas aparências a respeito do que verdadeiramente vivemos. E isso é muito preocupante, porque uma pessoa solitária, mesmo em meio à multidão, ela se torna amargurada, mesmo cheios de possibilidades, cheio de amigos. Ela se torna carrancuda, ela se torna distante do convívio real com as pessoas. E ela se torna prisioneira dos seus próprios tormentos e de suas próprias solidões. Da sua própria solidão, dos seus conflitos. Queridos, não é à toa que muitos afirmam que a solidão é um dos estados mais angustiantes que eu e você podemos viver. Por isso que há muitas buscas que fazemos para solucionar esse problema. Quando ela chega, mesmo que de mansinho, a nossa ferramenta, o nosso instinto, logo vai tentar amenizá-la. E é aí que mora o problema. Porque dentre essas buscas, há quem sempre deposite no outro indivíduo, no próximo, a fonte da esperança para acabar com a sua solidão. Conhecem pessoas assim? Ou melhor, talvez nós sejamos assim? Mas é necessário que você tenha muita consciência, queridos, de que ninguém é capaz de gerar plenitude em você. Ninguém. Namorado, filho, filha, esposo, esposa, netos. Ninguém tem a capacidade de gerar a plenitude que só Jesus consegue dar a você. E o quanto antes nós conseguirmos entender isso, nós vamos sofrer menos. Nós sofreremos menos porque nós estamos vivendo uma era onde os nossos relacionamentos, eles têm se distanciado cada vez mais da vontade de Deus. Queridos, lembre-se, o que fala em Gênesis? Quando Deus criou Adão, ele olhou e viu que não era bom? Que não era bom que ele estivesse só. Não era bom que a humanidade vivesse só. Por quê? Porque o plano de Deus para nós é que nós vivamos sim com a presença do outro, que nós vivamos em comunhão, que nós tenhamos o nosso ser socializado a partir do outro, que nós possamos interagir, se integrar com as pessoas, criando laços de amizade, recebendo e doando carinho, recebendo e doando amor. No entanto, o que nós vivemos hoje são relações onde as vidas, os relacionamentos, eles são totalmente descartáveis. Aliás, nós podemos, com um clique, bloquear, excluir e tantas outras coisas que eu já nem sei mais. Com apenas um clique. Ao mesmo tempo que você pode cutucar lá, você pode simplesmente tirá-la da sua lista de amigos. Você pode bloqueá-la no seu WhatsApp.
É até uma sensação boa, vou confessar para você. Quando você pode apertar aquele bloquear para algumas pessoas. Eu tenho que confessar que quando criaram esse bloquear pessoas no WhatsApp, meu coração até encheu de alegria. Mas, gente, é muito preocupante quando nós olhamos e percebemos como nós vivemos as nossas relações. Porque é muito preocupante ver ao redor que muitas viúvas estão assim, nessa condição, com maridos vivos. Porque lhe falta companheirismo, porque lhe falta amor, porque lhe falta relacionamento. É muito preocupante quando nós vemos ao redor filhos órfãos de pais com falta de tempo. É muito preocupante quando nós vemos idosos sendo abandonados por uma busca incessante dos filhos de progresso, de sucesso, de poder. É muito preocupante quando nós lançamos aos nossos filhos as babás eletrônicas e deixamos que ela faça o papel que vocês pais devem fazer. É muito preocupante quando nós vemos que os nossos relacionamentos, eles estão ao mesmo tempo que conectados, eles estão desconectados da presença real. E essa máscara que nós estamos vivendo é o que tem produzido cada vez mais a solidão na nossa própria casa. A minha família é muito grande, não a família pai e mãe, mas a família Campos, a família Laureano, imensa. Para casar vai ser uma dificuldade para chamar todo mundo, que nem imagina, não vou nem pensar. Que é para daí não querer ficar na solidão mesmo, né? Mas a verdade é que há muitas famílias que são assim, que são imensas, que se reúnem todo domingo, mas há muitas pessoas ali dentro que se sentem, há muitos adolescentes que se sentem um peixe fora d'água dentro da sua própria família. E nós precisamos nos atentar a isso. Porque esse é um mal que tem assolado muitas das nossas famílias, muitos dos nossos relacionamentos. Não é à toa que Bauman disse que estamos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Preocupante, né? Mas nós também vivenciamos, a partir da solidão, um outro mal. Que é o mal de estar sozinho consigo mesmo. Você consegue mudar para mim? Pode mudar. Então, esse aqui é a frase do Bauman. Pode mudar. A solidão consigo mesmo. Ela é a perca de si. A perca de si mesmo. E agora deu certo. A solidão, ela vem muitas vezes carregada com aquilo que nós não sabemos de nós mesmos. E é muito preocupante porque é uma fuga. Nós fugimos de nós mesmos quando estamos querendo sumir, quando não entendemos quem somos, quando não queremos estar conosco. Você já sentiu assim? Esse é um fator muito preocupante. Porque a solidão, ela vem da ausência de nós mesmos, porque muitas vezes nós estamos a todo momento querendo barulhos. Nós chegamos em casa e a primeira coisa que fazemos é ligar a TV, mas a gente nem para assistir. É só para não fazer nenhum, para você não ficar sozinho.
para você não ficar sozinho consigo mesmo, para você ter um barulho ali, para ter uma ilusão de que você não está sozinho. Você está andando e está com um foninho de ouvido. Você não está, a todo momento você precisa de um barulho para não ouvir o seu próprio barulho interior. Já passou por isso? Essa é a realidade quando nós queremos fugir de nós mesmos. Há muitas pessoas que não conseguem sequer ficar em silêncio, porque ao ter um silêncio por perto, o barulho da cabeça, o barulho dos pensamentos, o barulho do coração, já começa a atormentar. E é uma sensação horrorosa. É uma sensação horrorosa. Por isso a solidão de si mesmo, ela desempenha um papel muito impactante no suicídio. Por isso que é um tema que nós como igreja, como parte de Cristo, precisamos estar atentos. Porque por isso a nossa atenção a esse sentimento, ela deve ser com muita empatia, ela deve ser com muita atenção, porque muitas vezes nós estamos perto de pessoas que estão sofrendo disso e que estão tendo a sua saúde debilitada. Queridos, a solidão, ela diminui a nossa capacidade de concentração. Essa perca de si mesmo, ela diminui a nossa vontade de viver. Ela diminui o nosso prazer de estar com as pessoas. Ela diminui a todo momento a nossa energia, a nossa disposição. Ela suga a nossa vontade de querer ver os netos, ver os filhos, ir ao trabalho, vir à igreja, trabalhar para o Senhor. Ela suga. Porque nós estamos perdidos. Perdidos. A solidão, ela tem o poder de matar, sim. De matar principalmente a tua alegria. A solidão, ela pode cegar a sua realidade. A solidão, ela tem o artifício de nos convencer que nós somos absolutamente incapazes e estamos sozinhos e abandonados pelas pessoas e por Deus. Ela te cega a ponto de convencer você que perante Deus você não vale nada. E isso é muito sério. É um pouco do que o medo que a gente falou domingo passado causa em nós. A solidão nos traz o medo. A solidão, ela nos faz fugir de todo silêncio. E aqui, queridos, eu gostaria de abrir um parêntese. E eu gostaria que esse parêntese você prestasse muita atenção. Nós cantamos aqui uma música que é Lugar Secreto. E ela sempre fala muito ao meu coração. Porque entre estar na solidão e a solitude, há uma diferença muito grande. A solitude, ela é um processo fundamental na sua vida e na minha vida como cristão. Ela é a fonte do amadurecimento do seu relacionamento com Deus e consigo mesmo. A solitude, ela é fundamental para a sua vida espiritual com Deus. Porque é na solitude, lá do seu quarto, do seu lugar secreto. É na solitude, é no silêncio. É na sua caminhada. É no seu carro dirigindo. Que você consegue, que você pode conseguir. Mesmo que os seus pensamentos gritem, mesmo que a alma grite, você pode se lançar diante de um Deus que ouve, mesmo que você não fale nada. E é interessante que a solitude,
que a solidão, ela é um estado emocional depreciativo que sobrevém sobre qualquer classe social, gênero e religião. No entanto, a solitude, ela é quando o indivíduo rompe com a multidão para se encontrar com Deus. Queridos, no meio desse barulho todo, Deus te convida, Deus te chama para mais perto. Te chama para o silêncio. Te chama para o lugar secreto onde Ele vai ter um encontro com você. E esse processo de solitude, esse processo de esvaziamento, esse processo onde o silêncio irrompe, é necessário. Porque muitas vezes aquela solidão te impede de ouvir a voz de Deus, mas a solitude, ela é o caminho que te recoloca para ouvir a voz de Deus. Nós, diante da solitude, nós compreendemos a grandeza de Deus. Porque muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos. E sabemos que somos. Mas quando na solitude você compreende a graça de Deus, você consegue perceber a grandeza que Deus é, o nosso coração vai se enchendo de uma esperança, enchendo de alegria, enchendo desse amor real. Porque só a graça de Deus tem o poder de penetrar nos seus dramas, nos seus conflitos, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E é só Ele que consegue ouvir aquilo que nós não temos nem palavras para falar. É só Ele. E o caminho pode ser essa experiência de solitude. Jesus, no seu ministério, teve muitos momentos de solitude. Jesus muitas vezes fugia da multidão, sim. Fugia para se encontrar com Deus, para se encontrar consigo mesmo, para refletir, para repensar, para enfrentar os seus momentos difíceis. Ele precisava dessa solitude, da qual eu e você também precisamos. Permita-se estar em solitude. Lembra que eu falei que isso é um parêntese. Permita viver essa solitude. Essa solitude é onde todo o barulho não é necessário. Ele pode estar lá, mas ele não é necessário. Porque o que você precisa de fato ouvir é a voz de Deus. Não é um silêncio doloroso. Não é um silêncio do qual nós queremos fugir, mas é o silêncio de onde nós queremos estar. Por isso a solitude, ela não é um estado emocional, mas ela é um estado de espírito, é uma ação. Eu busco a solitude. Você pode buscar a solitude. Ela não é imposta sobre você, como a solidão nos é. Por isso a diferença. Fecho aqui os parênteses. A Bíblia, ela apresenta muitos personagens que enfrentaram a solidão. E eu já estou finalizando. Mas talvez, dentre tantos personagens que sofreram desse mal, desse sentimento que nós estamos falando hoje, Jesus seja o principal personagem, a principal pessoa que experimentou uma das maiores solidões da sua vida. Jesus, mas um dos episódios, ele foi orar no Getsêmani. E ele convidou os seus amigos porque era um momento doloroso para ele, era um momento difícil. Ele sabia o que estava prestes a acontecer e o que eles fizeram? Dormiram. Num segundo momento, já na cruz, Jesus
irrompe o silêncio e diz a Deus: meu Deus, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava só. Mas é com essa frase que nós conseguimos extrair algumas lições e perceber com Jesus como ele venceu a solidão. E como foi? A primeira coisa é nós termos a consciência da presença de Deus em nossos corações. Esse é o primeiro passo. Como que diz o texto que lemos no começo? Vocês me disseram que eu nunca mais ia voltar nele, né? Mas eu vou voltar. Ele diz que ele se representa utilizando o símbolo de uma mãe. Pode uma mãe esquecer de um bebê que ainda mama? Ou seja, para a gente é inconcebível isso, mas muitas vezes acontece. Então ele sobrepõe isso. Ele fala que ainda que isso aconteça, jamais ele nos abandonará. Por isso que eu falei que Isaías 49 é uma promessa profunda de amor e dedicação da parte de Deus para a sua vida. Deus, ele se compara com essa mãe. Mas a figura que nós também podemos atribuir a esse sentimento maternal, a essa perspectiva de cuidado, é quando nós percebemos que essa personificação de Deus, ela foi encarnada em Jesus. Ela foi encarnada em alguém pessoal, ou seja, Jesus veio para sanar a nossa solidão relacional, a nossa solidão lá dos relacionamentos, que foi o primeiro. Por quê? Porque Cristo veio e atuou e mudou a forma de se relacionar. E Ele quer mudar a forma como nós nos relacionamos. Aliás, isso é um clamor que nós precisamos levantar, para que Cristo mude a nossa forma de nos relacionar. Por fim, Ele também veio em forma de próprio amor. Amor capaz de restaurar a nossa visão de nós mesmos. Querido, só Ele pode curar esse vazio que você tem de si mesmo. Porque é no amor dele que ele te recoloca na posição de filhos e filhas de Deus. Deus é o único que, encarnado em Jesus, conseguiu nos dar a nova visão de nós mesmos. Nós passamos de uma imagem destituída, de uma imagem caída, para verdadeiros filhos e filhas de Deus. Imagem e semelhança real de um Deus vivo. E essa pessoa também, esse Jesus, o Filho de Deus, também veio de uma forma celestial, de uma forma espiritual, através do Santo Espírito de Deus, para atuar no preenchimento do vazio da tua alma. Ele é o único. Não há pessoa, lembra que a gente falou? Não há pessoa capaz de te dar plenitude a não ser Cristo. É só Ele. Por isso entenda que Jesus foi abandonado pelo próprio Pai, para que hoje, eu e você, pudéssemos sentir o abraço de Deus sobre a nossa vida. Jesus foi abandonado pelo Pai, para que hoje, eu e você, não precisássemos mais sofrer por nenhum abandono. Porque a maior promessa que Jesus, ao partir, deixou para nós, é que Ele estaria conosco todos os dias, até o fim do mundo. E é essa certeza e essa convicção que animou toda a comunidade de fé até agora. Até a minha vida e a sua vida.
Por isso a minha oração nesta noite é que assim como Jesus enfrentou toda a solidão do mundo, para que eu e você não vivêssemos mais sozinhos, porque essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós pudéssemos viver em comunhão, em plenitude, em graça e amor, em comunhão. Que nós hoje possamos olhar para o abandono de Deus por Jesus e entendermos que Ele nos deu uma nova chance de vivermos novos relacionamentos, de vivermos em comunidade, de vivermos aqui como parte do corpo de Cristo. Porque diz o texto que a nossa vida está nas palmas das mãos de Deus. Nos cravos, nas mãos de Jesus, talvez sejam essa marca. Quando o texto diz, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, quando eu olho para as mãos de Cristo, eu vejo o meu nome gravado. Porque foi por amor a mim, amor a você, que Ele sofreu. E é por isso que Ele te possibilita que você não viva mais sozinho, mas viva dependente da presença dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você nunca se esqueça que Deus jamais te desamparará. Que não há solidão, não há vazio que não seja preenchido pelo amor de Jesus. Que assim seja na sua vida e na minha vida. Amém.